E aí, pessoal, tudo jóia com vocês? Bom dia para todo mundo. Oi, Bom bom dia, dia. professor. Bom dia, Lucas. Tudo bem? Tudo jóia. Vocês estão mais quietinhos hoje, todo mundo entrou, ficou quietinho aí. Acho que esse dia chuvoso, né? Dá uma... Não vou dizer que desanima, mas não dá aquela mesma animada, né? Mas tá valendo. Vamos lá para a aula, bora começar aqui. Então, ó, a lousa já está dividida aí com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Tudo certinho? Sim. Sim, normalmente. Sim. Então tá bom. Então, ó, hoje a gente vai falar de funções inversas, né? E aí vocês já anotem aí, né, que a tarefinha é do 1 ao 16, 17 ao 20 extras, tá bom? Como de costume aí, mais ou menos até o 15, até o 16, né? E aí o finalzinho da lista aí fica facultativo. Bom, vamos começar aqui. Seguinte, ó. Temos 15 pessoas. Vocês acham que vai entrar muito mais gente ainda? Tinha 20, mais ou menos, na última aula. Tá, então hoje eu acho que a galera, sabadão a galera, eu tenho a sensação que sabadão a galera não tá um pouquinho menos animada ainda. É porque assim, eu não quero perder, bom, já estamos batendo 18 aí, só nessa enrolaçãozinha aqui, porque esse comecinho aqui é importante, então eu vou esperar mais 2 minutinhos, vai, 1 minutinho aqui, e aí a gente já começa, beleza? E as tarefitas, como é que estão aí? Tá tudo em dia? Tá muito atrasado? Eu tô falando da minha matéria, né? Não, querer que esteja tudo em dia em todas as matérias é um exagero. Deixa eu ver aqui que tem coisa no chat. Olha, professor, no meu caso, Isso eu aí. tô conseguindo fazer as suas tarefas, só que eu não tô participando do plantão porque no mesmo horário eu tenho plantão individual com a Thaís, de redação. Entendi. Aí, Não, não, sem crise, fique tranquilo, cara. Para mim, o mais importante é que vocês estejam conseguindo fazer, tá bom? Bom dia para Natália, Letícia atrasada em tudo, faz parte, tá? Mas aí agora também já chegam aquelas 4 semaninhas, que 2 ou 3 é para colocar em dia, 1 ou 2 é para descansar, né? Então é só alegria, estamos perto deste momento. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui agora. Seguinte, ó, essa aula de funções, essa aula a gente vai ver só funções inversas, tá bom? Deixa eu dar um jeito aqui, que aí eu deixo aberto o chat, eu vou vendo as duas coisas simultaneamente, acho que é um pouquinho melhor. Tá, mas vocês só estão aí na brincadeira, né? Então eu vou deixar fechado aqui, qualquer coisa já eu abro de novo. Seguinte, ó, funções inversas, o que é uma função inversa? A gente vai ter uma função, então, por exemplo, isso aqui a gente já está acostumado com essa maneira de escrever, né? Essas regras do jogo, entre aspas, tá bom? E aqui a gente sabe, né? Uma função de A em B significa que o domínio é A e o contradomínio é B. E eu deixei aqui de azulzinho o domínio azul e o contradomínio vermelho, tá? Ó, combinando aqui com as cores, não é por acaso. E aí as setinhas verdes, né? Que ligam o domínio no contradomínio aqui na minha escrita aqui a respeito da função, eu também estou representando aqui por setinhas verdes, tá bom? Bom, o que acontece? Ó, a minha função que eu escolhi pegar aqui, ela é a mais simples possível. Ela vai pegar um número e vai levar no número seguinte, tudo bem? Porque eu pego um x e eu levo num x mais 1. É isso que faz essa minha maquininha aí, que é a f, tá certo? Então, hoje a gente vai definir o caminho contrário. Se eu tenho uma maquininha que leva do 1 no 2, do 2 no 3 e do 3 no 4, né, porque é uma função de A em B, eu vou ter também, eu posso criar uma maquininha que faz o caminho contrário, tá bom? E essa maquininha que faz o caminho contrário, ó, ela é a f elevado, né? É assim que a gente representa, tá bom? Com um expoentezinho lá, menos 1, tá bom? É informal isso aí que eu falei, não é elevado. É só a representação, é como se fosse um expoente, tá bom? E aí, f a menos 1x vai ser a mesma coisa, só que vai ser ó, ao contrário, ó, vai ser de B em A. A de A em B, a f, ela levava o 1 no 2. Agora, a minha de B em A, ela vai levar o 2 no 1. Eu poderia ter representado, inclusive, a minha B aqui, do lado esquerdo, a azul do lado direito, e ter feito no caminho comum que a gente faz, né? Sempre a setinha da esquerda para a direita. Mas eu escolhi representar assim porque fica mais evidente que é o caminho de volta, tá bom? Então esse agora é meu domínio, esse é meu contradomínio e a minha funçãozinha está fazendo isso, ó, ela está levando ó, em x menos 1.
Se a minha função ela levava em x mais 1, ela aumentava 1, a minha função inversa, que é o caminho de volta, ela vai levar em 1 menor. Então, ó, o 1 levava no 2, eu levava em 1 maior. Agora o 2 vai levar no 1, ela vai levar em 1 menor, tá bom? Então é isso que vai acontecer aqui com a minha função inversa. Bom, antes da gente fazer os primeiros exercícios, eu queria também explorar isso daqui, ó. Tem algumas questõezinhas que elas são relevantes aqui dentro dessa história da função inversa, tá? A f, uma função, né, qualquer seja ela só vai possuir inversa se ela for bijetora. Então veja, ó, tirando aqui esse B de vermelho, o resumo da nossa aula ele vai estar todo em vermelho. Essas coisinhas em vermelho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 informações, 6, 7 informações é o que eu acho que são informações realmente relevantes aqui pra gente nessa aula, tá bom? Uma delas é que ela precisa ser bijetora, tá certo? Por que ela precisa ser bijetora? Vamos dar uma olhadinha aqui, o que acontece se ela não for bijetora, tá? Bom, primeira coisa, ó, a gente está olhando para f, tá certo? Se ela não for bijetora, o que ela não é? Ela não é injetora ou não é sobrejetora, tá certo? Vamos pensar aqui se ela não for injetora. Se ela não for injetora, o que aconteceria? Por exemplo, esse 3 aqui, ó, ele ligaria lá no outro 3. Tudo bem? Se ela não fosse injetora, porque eu teria y's que estão recebendo 2x's. Só que quando eu fosse fazer o caminho de volta, eu ia ter do mesmo 3 ali, ó, saindo 2y. Esse aqui agora é o meu novo x, né? Porque esse é o domínio. E aqui é o meu y. Então, ó, de 1x estaria saindo 2 setinhas. E aí eu não posso. Isso não é uma função, tá bom? Então, o que acontece? Se a primeira função, se a f não for injetora, a segunda, a inversa, ela nem função será, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no outro caso. Se ela não é injetora, se ela vamos supor que ela seja injetora ou não seja, o que interfere em ela ser bijetora? Sobrejeção, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha se ela não for sobrejetora. Vamos supor, se ela não fosse sobrejetora, teria mais um elemento aqui, né? Ó, número 5, por exemplo. Vamos colocar ali. E aí, na volta, o 5 ia ficar sem setinha. Só que numa função, ninguém do domínio pode ficar sem setinha, tá bom? Então o 5 precisaria ligar em alguém. Então, se não liga em alguém, beleza, a minha primeira função, ela não é sobrejetora, mas a segunda nem função é. Por quê? Porque tem gente do domínio que não está sendo usado. Todos os x's têm que fazer parte dessa bagunça, tá bom? Tá clara essa ideia, pessoal, do porquê que ela tem que ser bijetora? Faz sentido isso, essa história? Então tá, o David está processando ali, ele concorda, mas ele está processando. Ele está assim, ó. Sim, ainda não consegui encontrar um argumento contrário, né? Foi mais ou menos isso. E aí, o que vai acontecer? Vamos olhar aqui com uma certa calma, tá? A Letícia mandou um joinha, isso aí é novidade para mim. Isso aí eu não sei se é um concordo ou se é uma mão levantada. O que é isso, Letícia? Conta pra gente aí. É um joinha, não concordo. É um joinha mesmo? Olha só esses recursos aí sendo cada vez melhores usados, ó. Bom, vamos lá então. Ó. O que vai acontecer? Tem uma outra informação que é relevante e essa também é bastante relevante, tá? Essas duas informaçõezinhas aqui, elas são bastante relevantes. A de baixo aqui é numa tacada só, as duas entram no mesmo pacote. O que existe? Ó, vocês estão percebendo que o domínio dessa função acaba por ser a imagem dessa função? Porque antes era de onde saíam as setinhas, agora é de onde estão chegando as setinhas. Então, o domínio de uma função, ó, o domínio da f, é a imagem da f a menos 1. Só que como a f a menos 1 é bijetora, as duas são bijetoras, tá? Tanto a f quanto a f a menos 1. Tanto a função quanto a sua inversa. Ambas são bijetoras, tá bom? O que vai acontecer? Como ambas são bijetoras, a imagem é igual ao seu contradomínio. Tudo bem? Então, ó, eu coloco aqui, na verdade, quando a gente olha para esses conjuntos, ó, o domínio de uma, na verdade, é igual ao contradomínio da outra. Ó. O domínio de uma é o contradomínio da outra. O domínio da f é o contradomínio da f a menos 1. Mas como ela é bijetora, esse contradomínio aqui, ele também é igual à imagem dela, né? Tá bom? Moral da história. Se você fizer para outra, né, ó, o domínio da f a menos 1, que é esse aqui, ele é igual ao contradomínio, que é igual à imagem da f. Tá, ó, domínio da f a menos 1 é igual, blá, blá, blá. Contradomínio, que é igual à imagem da f.
Bom, vamos resumir isso aqui em algumas palavrinhas, né? O domínio de uma é a imagem da outra. O domínio da outra é a imagem de uma. Na verdade, quando eu falo a primeira frase já serve para as duas, né? O domínio de uma é a imagem da outra, tá bom? Ou então, se você quiser ser um pouquinho redundante, para ser mais claro, você pode falar e vice-versa, tá bom? Então, moral da história, o que a gente tem aqui até agora? Para existir uma função inversa, eu preciso que a função seja bijetora, automaticamente a inversa também vai ser bijetora, e o domínio de uma é a imagem da outra. Ponto final, isso aqui é o mais importante da aula de hoje, tá bom? Pelo menos algebricamente. Graficamente tem alguma coisinha importante também, mas a gente vai vendo uma coisinha de cada vez, tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém tem alguma perguntinha? Deixa eu voltar lá para aquela luzinha. Tá tudo tranquilo? Faz sentido por enquanto? Então tá bom. Professor, Pode falar, David. eu não sei se você vai explicar depois ou não, mas tipo, é só trocar o sinal para ficar inversa? Não, Ou a não, gente tem vai outras fazer coisas? alguns exemplos aqui, tá bom? Ah, tá, beleza, beleza. Então tá, ó, vamos ver aqui, ó. Inclusive esse aqui é um dos exemplos. Então, ó, é dada uma função, a função é de reais em reais, né, com f de x igual a 2x menos 3. Beleza? E aí ele pede para você determinar a inversa. Geralmente, pessoal, quando vocês estiverem lá de frente com uma questãozinha do vestibular e ele pedir a inversa, você não precisa muito se preocupar se ela é bijetora, porque se ele está pedindo, é porque pode pedir, tá? Claro que se você tiver a anteninha ligada lá e perceber que ela nem bijetora você já tem alguma ideia de que talvez essa questãozinha aí pode até ser anulada, etc, etc. Mas é uma conexãozinha a mais aí que você vai fazer, tá? E que pode te ajudar a, de repente, pular essa questão, mas não é tão necessário. A não ser que ele pergunte a respeito a não ser que ele pergunte a respeito eu li o chat aqui, eu me perdi. A não ser que ele pergunte a respeito do domínio / imagem, tá bom? Gi, eu não sigo a apostila. Eu já falo isso desde o começo do ano, tá bom? Então, não... Isso, exatamente. O André está respondendo aí. Então, são os exemplos que eu tenho aqui. Daqui a pouquinho eu estou mandando a lousa para vocês, beleza? Então, ó, vamos lá. Se eu perdi alguma mensagem no chat, vocês repetem aí, por favor, tá bom? Eu respondo. Ó, a f é menos 1 de x, então ele quer a lei de volta. Eu estou com a minha lei de ida e ele quer a minha lei de volta, tá bom? Como que eu vou fazer isso? Mais uma vez aqui, pessoal, esse algoritmo que eu vou passar para vocês, essa receitinha de bolo, tá bom? O algoritmo é uma sequência de passos para resolver um problema, tá? Esse algoritmo, essa sequência de passos para resolver esse problema, no começo pode ser que fique um pouquinho estranho, mas conforme vocês forem fazendo, é meio parecido com aquela história lá da aula passada, de trocar o A pelo X, tá? O David, você chegou a fazer a lista já, David, ou não? Fez? Depois se acostumou com aquela ideia ou ficou meio esquisito? Eu consegui me acostumar. Eu só não sei se agora, se eu pegar de novo, eu consigo fazer. Mas, tipo, no dia eu tinha conseguido, tranquilo. Tá, isso é uma coisa que vocês não podem fazer às cegas, tá bom? Então, o máximo que eu consegui falar aqui para vocês vão já desenvolvendo essa ideia. Mas, conforme você for fazendo, você vai se acostumando cada vez mais e vai entendendo também por que você está fazendo aquilo, tá bom? Então, tenha um pouco de calma. Sigam aqui essa receita de bolo, já vão pensando por que ela acontece, eu já vou dando algumas pitadinhas aqui disso, e com o tempo, você vai se acostumando cada vez mais com essa ideia e vai fazendo cada vez mais sentido, tá bom? Mas assim que ela é apresentada, ela é meio estranha também. Ó, o que vai acontecer? A f de x ser igual a 2x menos 3, ó, f de x é igual a 2x menos 3. Isso aqui é como se fosse, né? Eu posso pensar assim, que é um y igual a 2x menos 3. Tá bom? Essa minha funçãozinha aqui é normal, ela leva o x no y. Então, o que eu faço? Eu deixo o y isolado. Quando eu tenho uma função que leva o y no x, eu tenho que deixar o x isolado. Tá bom? Para eu saber como que o y vai influenciar no x, eu deixo o x isolado. Então, a ideia é essa. Tá certo? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai isolar o x.
Uma vez que eu isole o x, eu sei como que ele vai se comportar em função do y, que é o caminho contrário. É y em função do x. Só que como eu quero uma função inversa, vai ser o x em função do y, tá? Então eu vou só isolar o x aqui. O que vai acontecer? Ó, vai ficar y mais 3 igual a 2x, tá bom? Passei só o menos 3 lá para o outro lado. E depois eu vou passar o 2 dividindo. Então vai ficar assim, ó. Só que agora eu vou inverter a ordem, tá? Ó, x igual a y mais 3 dividido por 2. Tá bom? Ó, eu passei o 2 lá para o outro lado, só que eu já troquei os lados aqui. Bom, moral da história, né? O x é igual a y mais 3 sobre 2. Só que, geralmente, as funções, a gente não escreve em função do y, né? A gente escreve em função do x. Então, aqui tem um passo que eu acho meio chato, mas que vocês têm que ir se acostumando com esse passo, tá bom? Que passo é esse? É que você vai trocar as variáveis. Esse é um passo que, aparentemente, não tem sentido, mas que, com o passar do tempo, você vai fazendo ele e você vai perceber que tem. Então, você troca o x por y e o y por x. Como assim? Ó, esse x vai virar y. E esse y vai virar x, igual a x mais 3 sobre 2. Então aqui, ó, eu tenho a minha função inversa. Quando eu faço a troca das incógnitas, tá bom? Das variáveis aí, eu chego na minha função inversa. E aí, como que eu posso escrever essa função inversa? Só para deixar mais bonitinho, eu posso escrever assim, ó. F a menos 1 de x é igual a x mais 3 dividido por 2. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para cima. X mais 3 dividido por 2. Tá bom? Ó, cheguei aqui no que estava sendo pedido no item A, que era a descrição aqui da minha função inversa. Tá bom? Só para dar uma reforçadinha, eu não pergunto aqui, isso é uma coisa que eu exploro um pouquinho mais lá para frente. Vamos perceber o seguinte, ó. Qual que seria o domínio e qual que seria o contradomínio dessa função aqui? Essa f a menos 1, ela seria de quem que? Quero ouvir vocês. Peraí, professor, repete, por favor. Ó, eu estou perguntando aqui a respeito desta função, quem que é o domínio e quem que é o contradomínio da minha função inversa. O domínio é o y e o contradomínio x. Não é para mim usar... Ó, qual que era a informação que eu tinha dado? O domínio de uma é a imagem, que é o contradomínio da outra. E o domínio da outra é o contradomínio ou imagem da outra. Tá bom? Então, qual que é o domínio dessa função? É o contradomínio da outra. Que é a imagem, né? Porque as duas são objetoras. Tudo bem? Então, o domínio da minha inversa é os reais. E quem que é o contradomínio? Ou a imagem dessa funçãozinha? Os reais também, porque é o domínio dessa. Tá bom? Então, essa f a menos 1, ó. Essa f a menos 1, ela seria uma função dada de R, esse primeiro R aqui, em R. Eu inverto a ordem, né? Tá bom? Essa daqui é de A em B, essa daqui é de B em A. Inverte a ordem. Tá bom? A Beatriz tinha perguntado lá da lista. Eu já passei pro Rubão, não sei se ele colocou lá. Vocês têm que ver com ele, tá bom? Letícia, pode falar, que tá com a mãozinha levantada. Ô, Lucas, quando você falou sobre trocar as variáveis, no caso, em vez de fazer essa troca do x pelo y, já na quarta linha, sabe? É x igual a y mais 3 sobre 2. Isso. Uhum. No caso, eu não poderia já de cara trocar o x por f elevado a menos 1 e o y por x? Poderia, ou poderia logo de cara também trocar aqui, né? Você diz, ó. Isso é uma outra opção, tá bom? Tá. O que importa é o seguinte, ó. Esse f de x, ele é o y, é a mesma coisa, tá bom? Uhum. E o x é a mesma coisa que o f a menos 1 de x, tá bom? Tá. E aí, quando você vai fazer essa troca ou não, fica a seu critério. Eu Tá. escolho essa minha maneira, esse é o meu algoritmo, essa é a minha sequência, tá bom? Só que isso vai muito de professor para professor. Então, se eu tivesse apresentado a sua, alguém ia chegar e ia falar da minha, entendeu? Então, assim, que eu achei que era um passo, tipo, que teria que passar, sabe? Então, tipo, se eu fosse fazer uma segunda fase, eu teria que mostrar isso, entendeu? Essa troca do x pelo y. Não precisa ser desse jeito. É o jeito que eu acho mais simples, tá bom? Tá. Mas você pode fazer essa troca aí do jeito que você tá querendo, tá bom? Tá bom, obrigada. Então tá joia, imagina. Então, ó, gente, vamos fazer o item B aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Então tá.
Ó, o item B, ele fala assim, ó, quanto que é o f de 0, mais o f a menos 1 de 3, mais a f a menos 1 de 1, tá? Então vamos começar aqui, ó, f de 0, primeiro passo, né? Vamos determinar quem que é f de 0. F de 0 é só eu ir lá na f e colocar o 0 no lugar do x. Então vai ficar 2 vezes 0 menos 3. 2 vezes 0 menos 3, que é menos 3. Acabou, resolvi o primeiro, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui no segundo. Ele pergunta quanto que é f a menos 1 de 3. Então eu vou lá na f a menos 1 e vou colocar 3 aqui, ó. F a menos 1 de 3 é a mesma coisa que 3 mais 3 dividido por 2, tá bom? Então f a menos 1. F a menos 1 de 3. Isso aqui ficou horrível. F a menos 1 de 3 é igual a 3 mais 3 dividido por 2, que é 6 sobre 2, que é 3. Está resolvido esse segundinho aqui também. E aí, por último, eu quero saber quanto que é esse aqui. F a menos 1 de menos 1. Então vamos lá, F a menos 1 de menos 1. Que vai ser igual a menos 1 mais 3 dividido por 2. Menos 1 mais 3 dividido por 2 é 2 sobre 2, que é 1. Tá bom? Então, moral da história, né? Fazendo a soma aqui deles todos, vai dar menos 3, mais 3, mais 1. Que é isso que ele perguntava aqui, né? Quanto que é a soma desses 3 aí. E aí, a soma desses 3 é a mesma coisa aqui. Corto o 3 com menos 3, é a mesma coisa que 1. E está respondido também. Tá bom? Tá claro isso, pessoal? Até aqui estamos todos juntos? Então tá. Tinha um outro jeito de resolver esse item B. Eu queria que vocês, se alguém aí percebeu, me falasse como é que resolvia. E esse truquezinho que eu vou passar aqui para vocês ajuda bastante, tá? Todos os primeiros exercícios, acho que 2 ou 3, ou talvez 3 ou 4, mais ou menos os 3 primeiros da lista, você usa esse truque que eu vou passar aqui, tá bom? Então já manda um asterisco aqui e lá nas primeiras questõezinhas da lista, tá bom? Alguém tem alguma ideia? Ah, sei lá, tipo. É muito coincidência o domínio ali é C13 e o resultado da imagem também C13. Será que tem a ver com isso? Não, não tem a ver com isso, Não, tá né? bom? É justo. Uhum. O truque aqui é o seguinte. Ele pedia lá no item A para você fazer essa funçãozinha inversa, tá bom? Agora, vamos supor que você não sabia essa função inversa, tá bom? Vamos supor que você não sabia. Como que você ia descobrir a f a menos 1 de 3, tá? Então eu vou dar um caminho alternativo aqui para vocês, que eu vou fazer de outra cor, vou fazer de roxo, tá? Como que você ia fazer isso? Você ia descobrir o f de 0 normalmente. Esse caminho de roxo, você só sabe, a única coisa que você vai saber aqui, ó, é que y, f de x, né? F de x é igual a 2x menos 3, tá bom? Que era a única coisa que era dada lá no exercício. E aí, a partir disso, você vai calcular todos os outros. O f de 0 não tem o que fazer, tá bom? O f de 0, você vai colocar 0 lá, vai ficar 2 vezes 0, menos 3, e é menos 3. Mesmo caminho, tá bom? Fizemos pelo mesmo caminho. Agora, a f a menos 1 de 3, que você pode facilitar a sua vida. Ó, a gente acabou de calcular esse, e eu estou calculando esse aqui por um outro caminho. O que é esse f a menos 1 de 3? Ó, vamos dar uma olhadinha nesses dois conjuntinhos aqui, ó. A f, ela vai fazer esse caminho. E a f a menos 1, ela vai fazer esse caminho. Tudo bem? A f faz o caminho de ida, a f a menos 1 faz o caminho de volta. Ok. Quem que é a f a menos 1 do 3? Deu 3 também, que é a coincidência do David, tá bom? Mas vamos fazer o seguinte, ó. Se o x for 2, a f vai levar o 2 no 3. Faz sentido isso? A f. Isso é o que a f faz. Tá bom? E a f a menos 1, ela vai levar o 3 no 2. Então, quando eu pergunto a f a menos 1 de 3, vamos mudar aqui a nossa anotação, ó. Esse cara aqui, esse 3, vocês concordam que ele seria, não é a mesma função, tá bom? É um exemplo qualquer que eu estou colocando aqui. Esse 3 aqui, ele seria a f de 2? Tudo bem? Faz sentido isso? F de 2, eu passo pela f, é o 3. É o meu y quando o x é 2.
A f a menos 1 de 3, se eu pegar esse 3, vocês concordam que esse 2 aqui, ó, ele vai ser a f a menos 1 de 3? Tudo bem? Tá fazendo sentido isso? Ó? O 2 leva no 3 pela f. Então, o 3 é a f de 2. Só que o caminho contrário também acontece, né? Ó, o 3 leva no 2 pela inversa, né? Então, o 2, ele é o f a menos 1 de 3. Tá bom? Se o 2 é o f a menos 1 de 3, o que está sendo perguntado aqui? Ó? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. F a menos 1 de alguma coisa significa o valor do x, isso aqui é o x, quando o y é 3. Tá bom? Vamos colocar isso daqui de uma maneira mais simples. Quando eu coloco aqui na f alguma coisa substituindo o x, eu quero encontrar o y. Certo? Quando eu coloco alguma coisa aqui na menos 1, é como se eu estivesse colocando o y igual a 3 e eu quero encontrar o x. É só eu inverter o nome das variáveis, tá? Ó, quando eu coloco alguma coisa aqui, eu coloco o x e aí eu encontro o y. Na inversa, quando eu coloco alguma coisa aqui, eu estou colocando o y e eu vou encontrar um x. Tá bom? Porque tem essa troca das variáveis. Então, é só você pensar de maneira contrária. No começo, pode dar uma embananada, tá? Mas mais pra frente, vocês vão perceber que uma vez que você tem essa cartinha na manga, vai sair mais rápida a coisa. Então, por exemplo, ó, f a menos 1 de 3, o que eu vou fazer? Para eu descobrir esse cara aqui, eu vou colocar no lugar do y, ó, a minha função era assim, né? Ó, y igual a 2x menos 3. Geralmente, eu coloco no lugar do x para encontrar o y. Como aqui eu tenho a minha função inversa, eu vou colocar no lugar do y esse 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, um 3 no lugar do y. E aí, eu descubro o valor do x. Então, vai ficar, ó, 3 mais 3, que eu vou passar para o outro lado. Vai ficar 6 igual a 2x. E aí, eu pego esse 2 e passo dividindo, x é igual a 3. Tá bom? Então, quando o y é 3, eu estou descobrindo o x. X é igual a 3 também. Tudo bem? X é igual a 3. Então, pronto. Aqui o que está sendo perguntado, quando o x é isso, quanto é o y? Na inversa, quando y é isso, quanto é o x? É isso que está sendo perguntado. Tá bom? Deixa eu mostrar o caso da f a menos 1 de 1, e aí qualquer coisa a gente recapitula isso aí, se alguém precisar. Tá bom? Ó, f a menos 1 de menos 1, né, que é o que ele estava querendo. F a menos 1 de menos 1 é igual a... Agora, ó, vamos lembrar aqui. Deixa eu só colocar tudo de hoje. Igual a 3, porque é o caminho alternativo todo. E esse daqui, ó, você faz um parênteses, ó, y igual a 2x menos 3, que vem lá da funçãozinha. Quando ele pede a inversa da menos 1, geralmente aqui é o x. Só que como é inversa, agora eu vou substituir no lugar do y o menos 1. Então eu coloco o menos 1 aqui no lugar do y, igual a 2x menos 3. E aí esse menos vai passar para o outro lado lá como mais. E aí vai ficar 4 igual a 2x. Aqui é uma setinha. Então x é igual a 2. Não, tinha sido 1, né? Espera aí que eu fiz conta errada aqui, ó. O menos 3 passa para lá mais 3. Então fica mais 3 menos 1, que é mais 2, tá bom? Aqui era 2. 2x é igual a 2, x é igual a 1. Tudo bem, pessoal? Ficou claro aqui qual que é a ideia? Na continha aqui eu me embananei um pouquinho, mas a ideia é a seguinte, troca o x pelo y quando você está pensando na f a menos 1. E aí você sai mais rápido. Veja que eu não precisei encontrar a minha função inversa. Eu não usei em momento algum isso aqui. Então, olha o tempo que eu teria perdido aqui, ó, fazendo esse exercício. Se o exercício fosse só o item B. Tudo bem? Você consegue fazer mais rápido sem encontrar a lei que descreve a função inversa. Pode falar, David. Professor, então deixa eu ver se eu entendi. Se eu tiver uma simples f de x e a sua lei, e tiver os valores tanto do domínio e do contradomínio, eu já sei os valores das funções inversas. Sim. Os valores especificamente, mas você não sabe como é que ela vai funcionar de maneira geral, tá bom? Ah, tá. Beleza. Ao longo da aula, você vai perceber que é importante você saber a função inversa. É que, assim, às vezes tem exercícios que eles são mais pragmáticos. Vocês vão ver, os 3 primeiros lá da nossa lista. Não tem por que você encontrar a função inversa, tá bom? Uhum. Mas, de maneira geral, é bom você saber a função inversa, porque você vai, às vezes, isso aqui não está dado. E aí, saber a função inversa vai te ajudar a entender qual que é a imagem, etc. A gente vai ver com um pouquinho mais de calma daqui a pouco.
Professor, só mais uma coisa. Você disse que para ter função inversa tem que ser bijetora, certo? Uhum. Teria como saber nesse caso se ela é bijetora ou não, só com a lei e, tipo, Isso esses não é uma domínios? reta? Sim. Uma reta é bijetora? Ah, tá, justo. Verdade. Tá bom? Justo, Teria como entendi. saber, tá? Uhum. Nesse caso, teria Beleza. como saber. Uhum. Beleza. Valeu, Joia? professor. Joia. Então tá. Então beleza. Então você faz esse parênteses aí e descobre aí quanto que é a menos um substitui o y, na verdade, ao invés de substituir o x, tá bom? Bom, vou passar aqui para a próxima parte da aula. Alguém tem alguma perguntinha para fazer? Então tá, vou tomar isso aí como um não. Bom, a próxima parte é eu vou colocar aqui algumas propriedades que eu acho que elas são relevantes, tá? Por enquanto aqui, esqueçam o que está aqui para baixo e o que está aqui para cima, tá? Vamos olhar para o que está entre essas duas linhas coxas. O que é a primeira propriedade? Eu acho que ela é um pouco óbvia, mas é bom você saber que de fato é isso que acontece, tá? A inversa da inversa, tá bom? Na verdade é o contrário, né? Ó, isso é a inversa de quem? De quem está aqui dentro da inversa, tá? A inversa da inversa é a própria função. Beleza? Se eu quiser descobrir, por exemplo, eu estou aqui com um y e eu isolo o x, eu descubro isso. Aí eu estou aqui com um x e eu isolo o y, eu vou voltar para onde eu estava. Tá bom? Se eu tenho uma lei que leva de uma coisa no contrário, quando eu pegar essa lei contrária e levar no contrário, o contrário do contrário é aquilo mesmo. Tá? Então, intuitivamente, eu acho que você já sente isso. Mas eu gostaria de mostrar para vocês aqui que, de fato, vocês podem acreditar na intuição nesse caso. A inversa da inversa é a própria função. Tá bom? Então tá. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui em um outro caso aqui. Ó. Esse caso aqui, ele não é intuitivo, e não é tão intuitivo, e ele é importante. Eu acho que ele até que é intuitivo, mas não tanto quanto o primeiro. O primeiro é só para você ter segurança. Esse segundo é uma propriedade importante e que, por vezes, inclusive, é cobrado, tá bom? Vocês vão ver que tem exercício lá que isso ajuda e tem exercícios que isso é necessário, tá bom? Exercícios mais teóricos, assim, que você não tem que ficar fazendo tanta continha, que é mais conceitual, às vezes eles cobram isso, inclusive. Beleza? Lá na lista vocês vão ver. Bom, o que é? Ó, a composta, né, da função com a sua inversa sempre vai dar x. É isso que está sendo dito aqui. Ó. Isso daqui é igual a x e isso daqui é igual a x. Veja que tem um monte de igual aqui. Eu poderia traduzir isso daqui como a primeira igual a x, tá bom? Ó, isso igual a x e a segunda igual a x. Só que eu coloquei tudo numa tacada só. Se você quiser separar, tá bom? Pode até ser que seja um pouquinho mais didático aí para você. Eu vou separar aqui, inclusive, ó. Vou deixar assim, ó. Então, essas duas informações, ó. A composta entre a função e a sua inversa, independente da ordem, né? Quem que tá por dentro, quem que tá por fora, é sempre igual a x. E aqui, ó, eu tinha, inclusive, esquecido de colocar esse xzinho aqui, ó. Agora sim. Tá bom? Então, qualquer uma das composições, ou com a inversa por dentro e a função por fora, ou a função por dentro e a inversa por fora, vai ser sempre igual a x. O que isso quer dizer? Vamos ver aqui na prática. Ó, se eu fizer uma composição de funções, eu vou fazer o seguinte, ó. Por exemplo, a f dá f a menos 1 de x. Tá bom? Vamos fazer a f a menos 1, a f da f a menos 1 do 2, né? Ó. Isso. Eu começo aqui com os valores de y. Eu vou colocar o 2 aqui, ó, por exemplo. Ó. A f a menos 1 do 2, ela vai me levar lá no 1, não é? E aí eu vou colocar o número 1 aqui no lugar disso. E a f de 1 vai me levar onde? A f de 1 vai me levar no 2, de onde eu saí. É um vai e volta, né? Uma me levou para outra, a outra me levou para uma. Vamos fazer aqui com outro valor, tá bom? Só para vocês perceberem que, de fato, não tem enrosco nisso. Ó, a f a menos 1 de 3 vai me levar lá no 2. Então, isso daqui é 2. E a f de 2 vai me levar de volta no 3, que é onde eu tinha começado toda essa história. Então, isso tudo aqui é 3. Tá certo? Qual é a função que leva aquele valor nele mesmo? Certo? É a função y igual a x, né? Tudo bem? Então, a composição das duas funções, ela vai ser sempre igual a x. Ó,
a composição entre uma função e a sua inversa, independente da ordem, é sempre igual a x, porque leva um número nele mesmo. Tá claro isso, pessoal? Só vejo o senhor David aí chacoalhando a cabeça. Eu queria ouvir mais opiniões, sentir uma firmeza. A Letícia que tá na joinha também, mas tá bom, já ajuda. Ó, para finalizar, tem essa terceira aqui, que eu coloco ela, vocês vão ver que na tarefa, eu acho que nem tem na tarefa. Pode ser que seja explorado? Pode. Às vezes, acho que isso daí é mais aquela coisinha meio ita, sabe? De ser explorado. É bom você saber. Mas eu coloco aqui, na verdade, não para que você saiba de fato, etc, etc. Mas para você perceber que a sua intuição nem sempre ela vai te levar para o caminho certo, tá? Aqui eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Vou colocar 3 conjuntinhos. 1, 2, 3. E aqui eu vou fazer a F da G, né? Então, ó, primeiro faz-se a G, depois faz-se a F. Tá bom? E, no fim das contas, né, esse caminho todo aqui, deixa eu pegar aqui uma vermelhinha, ele é a F da G. F da G de X. Tá bom? E o que eu tenho? Ó, a inversa da F da G de X, ela seria aqui embaixo, né? Ó, ela seria a inversa da F da G de X. Eu vou escrever do jeito que eu gosto. Ó, F da G de X. Tá bom? É a inversa. Eu tenho essa funçãozinha e aí eu tenho a função inversa aqui. Olha que interessante, né? A funçãozinha inversa, ela vai ser, ó, primeiro eu vou fazer aqui dentro a F a menos 1 e depois eu vou fazer aqui a G a menos 1. Tá bom? Só que aí eu vou colocar a F dentro da G, a inversa da F dentro da G. Então isso daqui, ó, esse caminho de volta aqui, ele é a mesma coisa aqui. Perdão, eu vou colocar a da F dentro da G, ó. G a menos 1, da F a menos 1 de X. Tá bom? Então olha só que interessante, ó. Vamos passo a passo aqui, ó. G e F. Primeiro passo foi a G, depois foi a F. No caminho de volta, eu faço primeiro a F inversa e depois a G inversa. Tá bom? Então, quando eu pego a minha função composta aqui, F de G de X, a inversa dessa funçãozinha é a inversa da F dentro da inversa da G. Inverte aqui as coisas, tá vendo? Ó, F por fora, G por dentro. É a inversa disso tudo. Então, é a composição das inversas. Só que eu coloco primeiro a inversa da F e depois a inversa da G. Tá? Pode ser que tenha ficado um pouquinho confuso. Depois vocês pensem um pouco a respeito disso. Eu não vou me ater tanto a isso porque não é tão importante. Tá? Mas a ideia é essa. Ó. Isso contradiz a sua intuição. Porque intuitivamente o que você pensa? Distribuir esse menos 1 aqui, né? Ó. Aí ia ficar a G inversa dentro da F inversa, mas é o contrário, ó. Tá vendo? Ó, primeiro vem a F, depois vem a G. Aqui vem primeiro a G e depois vem a F. Tá bom? Então tem essa inversão aí na ordem. Sr. David, pode falar. Professor, eu não consigo desvincular isso da minha cabeça, porque para mim esse menos 1 parece uma potência. Então, tipo, para mim fica na minha cabeça, ó, 1 sobre f de x, sabe? E, tipo, Não tá tem nada errado, a né? ver com isso. Eu não posso pensar nisso, né? Não pode pensar nisso. Tá E, bom? e também não vai ter, tipo, vezes que vai aparecer. Vai ser sempre menos 1, né? Não vai ter, tipo, menos 2, menos 3, Não, não, não. né? Não, Ah, é tá. só. Isso é uma convenção aí, o jeito que tá escrito. É só isso, tá bom? Vai ter que tirar isso da minha cabeça. Pra mim é uma Exatamente. potência. Aham. Beleza, valeu, Tá professor. bom? Uhum. Então tá. Imagina. Ó, porque pensa assim também, ó. Se a f de x fosse elevado a menos 1, né? Você talvez pudesse representar ela assim, né? Ó, com esse menos 1zinho aqui. Ainda assim fica meio confuso, tá? É melhor você representar, no caso, como 1 sobre f de x, tá? Se for a necessidade. Beleza? Mas quando tiver aqui, antes do x, né? Ó, f a menos 1 de x, certamente é a inversa. Tá bom? É a maneira de você dizer isso da maneira mais simples. Beleza. Bom, então show de bola. Ó, com essas propriedades aqui, a gente vai voltar aqui, eu vou fortalecer elas, tá bom? Resolvendo esse exercício 2 aqui. Então vamos lá, o 2. Dada a função f de a em b com f de x igual a isso, determine, né? Primeiro a inversa. Como que a gente determina a inversa? Eu quero que vocês me falem. Esse é um caso mais complicado, tá bom? Aqui na nossa história.
mas eu quero que vocês me falem o que é a essência de obter a função inversa. Qual que é a essência de obter a função inversa? Isola o x. Entrando no clima aqui da Natália, ó, joinha aqui no cantinho da tela. Exatamente isso, tá bom? Então, ó, eu quero isolar o x. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é transformar esse f de x em y. Então vai ficar aqui, ó, y. Deixa eu copiar tudo, né? Porque aí fica bem claro o meu algoritmo. F de x é igual a 4x menos 3 dividido por x menos 2. Primeira coisa que eu vou fazer, vou substituir o f por y, né? Então vai ficar assim, ó, 4x menos 3 dividido por x menos 2. Beleza. E aí eu vou passar esse cara que está dividindo lá para o outro lado. Aqui eu só sigo o nariz, né? Ó, vai ficar ó, y vezes x menos 2y. Menos 2y igual a 4x menos 3. Mas como eu quero isolar o x, o que eu vou fazer? Eu vou jogar todo mundo que tem o x para o mesmo lado e todo mundo que não tem o x para o outro. Então, quem que tem x? Ó, esses dois. Então, vai ficar assim, ó, yx menos 4x. Igual a, esse 2y é menos, ele passa para o outro lado lá como mais, e o menos 3 continua lá como menos 3. Vou colocar o x em evidência, porque é ele que eu quero deixar sozinho. Opa, já estava me adiantando aqui. E aí vai sobrar y menos 4. Tudo bem? Ó, coloquei o x em evidência, sobrou y menos 4. Só colocando o fator comum em evidência. Igual a 2y menos 3. Tá bom? E aí, como eu quero deixar o x sozinho, agora eu vou passar lá para o outro lado, o y menos 4, que está multiplicando aqui, eu passo lá dividindo. Tá bom? E aí vai ficar aqui, ó, y menos 4. Tudo bem aqui nessas passagens todas, pessoal? É muito importante você saber o que você quer. Como eu perguntei aqui, é realmente para chamar a atenção de vocês para isso. O que eu quero quando eu quero determinar minha função inversa? E aí o David respondeu, né? Eu quero isolar o x, tá? Beleza, show de bola. Então agora vamos fazer o seguinte. Deixa eu trazer para cá. Agora eu tenho que fazer escrever o contrário, né? Então y, estou trocando x por y, e o y por x é igual a 2x menos 3 dividido por x menos 4. E no fim das contas, né? Então eu sei que a f a menos 1 de x é igual a 2x menos 3 dividido por x menos 4. Tá bom? Chegamos aqui, ó, tá respondido. E aí vocês vão perceber o poder que isso aqui tem, tá? De colocar esse x menos 4. Na verdade, eu acabei de perceber aqui que isso daqui eu não ia usar a propriedade para resolver. A gente vai fazer a próxima. Eu comi bola aqui. Esse daqui já era para eu ter feito antes. Mas tranquilo, ó. Mesmo caminhozinho, reforçamos aqui o caminho que a gente tinha que fazer. Agora, ó, no item B, ele pergunta qual que é o domínio. Eu vou colocar isso daqui um pouquinho mais para o canto para a gente conseguir fazer o item B aqui também, tá bom? Então, ó, a A tá aqui. Depois eu mando lá para vocês. Mas dá para copiar aí, quem quiser. Não tá tão pequenininho assim. Vocês conseguem enxergar aí, né? Então tá bom. Então, ó, o domínio da F, como é que a gente determina o domínio da F? Esse exercício não tem nada a ver com essa aula. Esse lance do domínio. O domínio. O próximo passo tem. Mas o domínio da F, como que a gente determina? Vocês lembram? É o A, não é? Isso, é o A. Mas não era essa a minha pergunta. Não é o A que eu quero saber. Eu quero que você me diga exatamente qual que é o domínio. Reais. É diferente de 4. Você está confundindo. Eu estou perguntando o domínio da F. Ah, é verdade. Nossa, é justo. É diferente de 2, então. Diferente de 2, exatamente. Por que é diferente de 2? Porque eu preciso olhar para a minha lei de formação da F. Eu aprendi que eu tenho duas restrições para o meu domínio. Quais que são essas restrições? Que eu vivo martelando e vou martelar mais uma vez. Eu queria que outras pessoas diferentes do David respondessem quais que são. Cada uma responde uma desses casos. Quais são as restrições do domínio que eu tenho? Raiz tem que ser positiva. O que está dentro da raiz, que é o isso. radicando, tem que ser positivo. E outra pessoa me responde. Qual que é a outra restrição? Denominador diferente de zero. Denominador diferente de zero. Então, aqui eu tenho alguma raiz? Não. Mas eu tenho um denominador e ele tem que ser diferente de zero.
Então, ó, x menos 2, diferente de 0, portanto, x é diferente de 2. Acabou, ó. Cheguei aqui na minha única restrição. Se essa é a minha restrição, o meu domínio de f, que é o que é pedido aí, eu posso representar assim, ó, reais menos o número 2. Eu não tenho nenhuma restrição, exceto o número 2, ó. Tá bom? Na verdade, não é reais menos o número 2, é o conjunto dos reais menos o conjunto que tem apenas o número 2. E aí fica o conjunto de todos os reais menos o 2, tá bom? Outra maneira de representar isso, eu vou deixar assim, tá bom? Mas você também poderia representar como domínio de f é igual ao conjunto dos x, de todo x real, tal que o x seja diferente de 2. Poderia, tá bom? Não tem problema nenhum. Esse aqui eu vou apagar, esse que eu acabei de escrever. Então tira um print aí quem quiser, ou anota rapidinho, tá bom? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vou apagar aqui. E vou colocar um pouquinho mais pro lado aqui, esse B, pra gente fazer o C aqui nesse cantinho também, tá bom? Opa, foi coisa demais aqui. Beleza, vou dar uma reduzidinha. E está aqui o item B, então. Bom, vamos dar uma olhadinha lá no item C, então. O que o item C ele pergunta? Ele pergunta a imagem da inversa. Qual que é a imagem da inversa? Isso é uma das coisas que eu tinha falado lá no comecinho da aula. Mesmo domínio de f. O domínio de f, tá bom? Ó, isso daqui é o que eu tinha chamado a atenção de vocês e tem que usar isso aí na tarefa, tá? O domínio de uma é a imagem da outra. Beleza. E no fim das contas também é o contradomínio da outra, né? Porque elas são bijetoras, tá? Então, vamos lá. Imagem f a menos 1 é igual ao domínio da f. E o domínio da f eu acabei de determinar aqui, que é, então, a imagem, né, da f a menos 1 é igual ao conjunto dos reais menos o conjunto que tem apenas o número 2. Beleza? Tá resolvido também. Fim de papo aqui para a letra C. Vamos levar ela lá para baixo. Gente, alguma duvidazinha até aqui? Estamos todos juntos? Vou encarar esse silêncio aí como um sim. Show de bola. E CD agora, né? E agora? O que eu faço aqui com essa D? Ele fala do domínio da f a menos 1. Qual que é o domínio da f a menos 1? Aí agora eu tenho que olhar para f a menos 1. Tá bom? E agora, David? Agora você pode olhar para essa função aí que você estava olhando antes. Qual que é o domínio dela? Diferente de 4. Diferente de 4. Muito bem, Ana. É Bia, né, na verdade, que você prefere ser chamada. Muito bem, Bia. Por quê? Ó, porque eu tenho uma única restrição. Agora, eu estou olhando para o domínio da f a menos 1. Então, eu tenho que olhar para a lei de formação da f a menos 1. Há alguma raiz aqui? Não. Então, a restrição do radicando ser maior ou igual a 0 não é necessária. Mas a restrição do denominador ser diferente de 0 existe. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho x menos 4, que é o denominador ali, né? Ó, tá bom? Ele tem que ser diferente de 0. Portanto, x tem que ser diferente de 4. O menos 4 passa para o outro lado lá como mais 4. E aí, agora eu quero determinar, então, o meu domínio da f a menos 1. E o meu domínio da f a menos 1 será todos os reais menos o número 4. O conjunto dos reais menos o conjunto que tem apenas o número 4. Tá bom? Muito parecido lá com o primeiro item, só mais conceitualmente que você tem que ficar atento a esse detalhe, né? Para qual lei que você vai olhar, etc, etc. Tá? Então, aqui está a D. E aí, para finalizar, vamos fazer a E aqui. E a E é tranquila também, porque ele pergunta qual que é a imagem de F, né? Como é que eu sei qual que é a imagem de F? Eu consigo descobrir a imagem aqui? Tinha restrições para a imagem? Não. A gente aprendia a olhar para as restrições de domínio. Então, eu só vou conseguir fazer isso com um domínio. Tá bom? Só que eu não consigo saber quem que é a imagem da F. Mas eu sei que a imagem da F é igual ao domínio da F a menos 1. E a restrição de domínio eu sei trabalhar. Tá bom? Então, toda vez que ele estiver tratando de funções inversas, muitas vezes ele vai falar da imagem da função. A imagem eu não sei. Mas como ela tem uma inversa, eu descubro o domínio da inversa para descobrir quem é a imagem dessa função.
tá bom? Não é a coisa mais fácil, mais simples do mundo. Mas uma vez que esteja claro esse raciocínio, eu acho que já é um bom atalho, tá? Eu acho que assim, é um caso específico, mas você tem que ter ele decorado. Basicamente é isso, tá certo? E uma vez que você tem ele decorado, é tranquilo o raciocínio. Então, ó, aí, para finalizar, eu tenho a imagem da f, que é igual ao domínio da f a menos 1. Que é o domínio da inversa, né? Então, a imagem da f é igual a... o domínio da f a menos 1 era x diferente de 4, né? R menos conjunto apenas com 4. Tá bom? Tá claro isso aqui, pessoal? Esse raciocínio todo aqui do item 2? Estamos tranquilos? Senhor David, pode falar. Professor, tá tranquilo. É só uma dúvida de nomenclatura mesmo. Por que que eu tenho que colocar, tipo, o 4 como conjunto e não pode ser elemento, sabe? Porque eu não consigo fazer uma operação de um conjunto menos um número, né? É um conjunto menos outro, não é? Ah, é verdade, verdade. Tem que ser semelhantes, né? Isso, não faz Ah, sentido. tá. Isso é uma operação de conjuntos, né? Conjunto A menos conjunto B. Não existe conjunto menos um elemento. Tá bom? Entendi. Justo, justo. Mas é um Valeu. rigorzinho aí que eu sei que você entende. Se tivesse as alternativas assim, você ia conseguir fazer também, né? Mas é legal você entender um pouquinho mais a fundo o que que significa. Tá bom? Beleza, valeu. Ó, lembrando aqui as propriedades, então, para resolver o próximo. Ó, a inversa da inversa é ela mesma e composição entre inversas é a função identidade, que é aquela que leva um valor nele mesmo. Y igual a x, tá bom? Só relembrando. Vamos lá fazer essa questão 3. A questão 3 dá uma assustadinha a mais. É óbvio, né? A gente tem que ir aumentando o nível aqui da nossa questão. Como é que eu faço a função inversa? Vamos martelar mais uma vez. Eu sei que você já sabe, eu vou repetir para poupá-los disso, tá bom? Para eu determinar a inversa, eu preciso isolar o x, certo? Então eu vou pegar aqui e vou isolar o x. É a receitinha de bolo, não tem muito segredo, tá? Ó. f de x é igual a x ao cubo menos 3, tudo bem? Portanto, y é igual a x ao cubo menos 3. Eu quero isolar o x, né? Então eu vou passar o 3 para o outro lado, vai ficar y mais 3 igual a x ao cubo. E aí, para eu isolar o x, eu posso passar essa potência como uma raiz cúbica lá para o outro lado, né? Raiz cúbica de y mais 3. Tá bom? Beleza. Chegamos aqui, então, na minha inversa, né? Porque a minha inversa, ó, eu começo aqui, aí agora aqui eu vou inverter as minhas incógnitas, né? As minhas variáveis, perdão. Então, o x vai virar y e o y vai virar x. Y é igual a raiz cúbica de x mais 3. Então, aqui eu já tenho a minha inversa. Só para escrever mais bonitinho, f a menos 1 de x é igual a raiz cúbica de x mais 3. Eu vou falando esse f a menos 1, na verdade não é f a menos 1. Eu estou falando o que eu estou escrevendo, tá? Mas não é certo falar f a menos 1. Toda vez que você lê isso, tá bom? Acho que talvez até por isso que o David tenha tido essa confusão. Você não pensa em f a menos 1, você pensa em inversa da f, tá? Mas é que conforme eu vou escrevendo, pelo menos é o jeito que eu vou pensando, tá? Mas toma cuidado, não é f a menos 1, isso é inversa da f, tá? Bom, então a moral da história, eu cheguei aqui na minha inversa. Era isso que pedia lá no item A, está feito aqui. Certo? Aí, ó, tudo bem aqui com A, gente? É uma álgebra um pouco mais chatinha de fazer, mas é isso, é simples. É só chegar lá e isolar o x como de costume. Beleza? Deixa eu ligar aqui o... Espera aí que eu me perdi aqui. Eu preciso ligar na tomada para não dar ruim aqui com a bateria. Ó, estamos tranquilos então, pessoal, até aqui? Então tá, é sempre mais do mesmo, né? Não tem muito segredo. Vamos... Tá ligado aqui já. Pronto. Vamos dar uma olhadinha aqui no item B, então. Ó. Ele quer que você determine A e B, sabendo que a f a menos 1 ela é dada de A em B. E aí, qual que é o domínio da inversa e qual que é o contradomínio da inversa? O domínio da inversa é que tem que ser maior ou igual a 3. Não. Eu quero ouvir os Maior ou igual a palpites. 0. Não.
A primeira questão aqui, eu tô andando na onda de vocês, tá bom? Mas era para ser o contrário, vocês que tinham que entrar na minha onda. Então daqui a pouco a gente vai inverter essa situação, tá? No maior do que zero só? Não. Tem alguma restrição para raiz cúbica? Tem problema ter raiz cúbica de número negativo? Não, porque vai ficar positivo. Não, vai ficar negativo. Raiz cúbica de menos 27, por exemplo, não é menos 3? Isso. Menos 3 vezes menos 3 é 9. Vezes menos 3 é menos 27. Tem restrição para raiz cúbica? Não tem. Tá bom? Tem restrição para raiz de índice ímpar? Não tem. Só há restrição para índice par. Tá? Mas agora não é para entrar para vocês. Eu não vou entrar nessa onda de vocês. Eu entrei só para falar, ó, vocês estão viajando. Vocês que têm que entrar na minha. O domínio de uma não é a imagem da outra? Então, qual que é o domínio da minha inversa? O David falou alguma coisa ali sem o microfone aberto. Ó, Esquece, professor. ó, aqui eu tenho a minha inversa. E aqui eu tenho a minha função. O domínio de uma não é o contradomínio ou a imagem da outra? A imagem de uma não é o domínio da outra? Eu preciso parar e ficar questionando aqui? Nesse caso, né? Eu preciso ficar olhando aqui condição de existência? Não preciso, tá? Por quê? Porque já está dado ali. Ele já está falando. Então, ó, A é igual aos reais. O conjunto A é o conjunto dos números reais. E B é o conjunto dos reais também. Tá bom? Natália, que tinha dado o palpite aí, acho que a Bia também tinha dado. Tudo bem? Vocês concordam com isso? Sim. Senhor Agora David sim. também? Então tá bom. Sim. Show de bola. Ó, então matamos aqui o B também. Agora a gente vai dar uma olhadinha no C e vocês vão ver que coisa interessante que vai acontecer aqui. O C e o D, né, na verdade. Deixa eu dar uma encostadinha aqui mais, porque o C vai ocupar um pouquinho de espaço. Ó, o C, ele pede assim, né? Ó, quanto que é a F de raiz cúbica de x mais 3? E é isso daqui. Ele só pede isso e ele fala assim, ó, discute aí o resultado depois, tá bom? Então aí vocês já sabem, né? Vai ter que dar uma fritadinha aí no cérebro para entender o porquê que aconteceu isso. Tá bom? Mas eu já dei todos os elementos necessários para vocês perceberem o porquê. Ó, a F disso aqui, basta eu colocar no lugar do x isso aqui, né? Ó, tudo bem? Se f de x é igual a x ao cubo menos 3, então a f disso aqui é igual a isso ao cubo menos 3. Tudo bem? No lugar ali desse cara aqui, eu coloquei, no lugar do x, eu coloquei tudo isso, né? Ó. E aí eu coloquei no lugar do x, então, tudo isso. Tá bem? E aí, esse cubo corta com esse cubo, né? E aí vai ficar, então, ó, x mais 3 menos 3, que é igual a x. E aí, por que deu igual a x? O que tem aí igual a x que a gente falou mais cedo? Primeiro, né, antes de qualquer coisa, tá claro esse raciocínio aqui? Colocar lá, vocês concordam que deu x? Tem algum passo aqui que ficou esquisito? Então tá bom. Então, por que deu x? Eu queria saber isso. A Letícia, ela tá muito quietinha hoje. Eu quero ouvir a Letícia falando agora. Oi, Lucas. E esse ânimo aí, hein? Por que deu x? Lucas, desculpa, mas eu não tava prestando atenção agora. Porque Tá, eu tava sem crise. fazendo outras coisas. A Isa Ralho tá aí prestando atenção? Se o computador funcionar, eu tô. E aí, qual que é a resposta aqui? Por que deu x? Não é lá por causa da propriedade? É uma propriedade, mas qual que é essa propriedade? Eu não vou saber dizer no matematiquês porque eu tenho problemas com número, mas é que se você inverte se você troca a multiplicação, não faz efeito lá, o do Fogg. Isso, não é multiplicação, é a composição, tá bom? A composição, isso.
Isso. Veja que aqui, ó, esse cara que está aqui dentro, ele não é a mesma coisa que a f a menos 1? Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou perguntando, eu perguntei de uma maneira meio escondidinha, isso aqui eu vou colocar de roxo, né, que é um outro caminho. Eu podia pensar que isso daqui é a f da f a menos 1. A f da inversa, né, a função, a f da inversa. A f da inversa é x. Tudo bem? É sempre x. Então acabou, ó. É uma propriedade que a gente tinha feito, que a gente tinha falado. Se eu fizer uma composição de funções e elas forem inversas, tudo bem? A f da inversa, ou a inversa da f, tá? Sempre vai ser igual a x. Então é isso que está acontecendo. Se eu tivesse percebido que o que está sendo pedido aqui é a f da inversa, porque ó, é a mesma coisa aqui, né? Ó, isso aqui é igual a isso. Então eu posso dizer que isso é a f da inversa. Tá bom? E aí a f da inversa é x. O que vai acontecer aqui com o meu item D também, ó? Fica a mesma pergunta aqui, ó. O item D. Eu vou fazer na marra, mas depois a gente vai fazer a gente vai amarrar isso também, ó. A inversa de x ao cubo menos 3. Tudo bem? É a mesma coisa que, ó, a inversa é essa lei aqui, ó, raiz cúbica de x menos x mais 3. Raiz cúbica. Só que no lugar do x, né, ó, f de x, eu coloco x. F de x menos 3, x ao cubo menos 3, eu coloco x ao cubo menos 3. No lugar do x. E depois eu preciso somar mais 3 ali dentro. Vai cortar o menos 3 com mais 3, vai ficar a raiz cúbica de x ao cubo, que é x. A Letícia agora está prestando atenção? Olha lá, uma segunda chance aí para a Letícia. Não está prestando atenção de novo. Tudo bem. O que aconteceu aqui agora, gente? Eu estou fazendo a inversa da minha função. Deixa eu mudar aqui a cor, ó. É a inversa da minha função, porque x ao cubo menos 3, ó, é a própria função, ó. X ao cubo menos 3 é a própria função. Então isso daqui é nada mais, nada menos do que a inversa, a composição, né, entre a inversa e a própria função. E aí a gente sabe que essa composição de funções dá x. Então eu poderia ter resolvido tanto a primeira quanto a segunda, ó, numa linha só, ao invés de ficar fazendo umas substituições doidas aí. Tá bom? Tá claro a mensagem aqui que eu queria passar? Gente, tá tranquilo isso? Então tá bom. Vocês estão muito quietinhos, pouco participativos hoje. O meu único parâmetro é esse moço aqui, que pelo menos para mim está do lado esquerdo, o Sr. David. A Caiane agora deu um joinha, ok. Show de bola, então. Tá bom? Então, beleza. Ó, recado está passado, tudo que é algébrico já está resolvido. Agora a gente vai olhar graficamente para essa história. Beleza? Vamos dar uma olhadinha lá na teoria gráfica. E aí, ó, agora é só daqui para baixo. Beleza? Então vamos lá. Ó. Deixa eu continuar aqui com essa roxa. Ó, daqui para baixo que a gente está olhando agora. Vamos lá. Graficamente, o que vai acontecer? Ó? As duas funções, a função e a inversa, elas vão ser simétricas em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Simples assim, tá bom? O que é a bissetriz dos quadrantes ímpares? É a reta y igual a x, que está aqui, ó. Tá bom? É o que vai dividir, ó, o quadrante, primeiro quadrante e terceiro quadrante, tudo bem? Bem na metade. Essa daí é a bissetriz dos quadrantes ímpares. O que vai acontecer? Primeira coisa, vamos supor que eu tenha lá a minha f, que é essa azulzinha, tá bom? Primeira coisa que vai acontecer, eu vou ter lá o gráfico da minha f. Aí você vira a sua cabeça, na verdade, para ficar do jeito de vocês viram a cabeça assim, desse jeito, vocês vão ver, vocês vão ter que encarar isso aqui como um espelho. Então, ó, esse cara que está aqui, ó, ele vai ter que aparecer lá do outro lado. Esse cara que está aqui, ele vai ter que aparecer lá do outro lado. Esse aqui vai ter que aparecer lá do outro lado. E esse que está aqui aparece do outro. E aí, quando você liga todo mundo, ó, vai ficar essa reta aqui, ó. Ficou super torto, mas deu para entender a ideia. Vocês estão vendo? Aqui há uma simetria, como se tivesse um espelho, e isso está refletindo isso. Ou o contrário, né, na verdade. Então, ó, vou desenhar lá, ó, pá, refletido, quer ver? Tá refletido. Tá bom? E o que acontece? Se existe esta simetria, toda vez que um ponto de uma função da azul, por exemplo, né, ó, ele passa pelo y igual a x,
Então, obrigatoriamente, o da função inversa também vai passar por aquele ponto. Porque se eles são simétricos em relação àquele ponto, é como se você colocasse o dedinho no espelho. O que vai acontecer com o reflexo da pontinha do seu dedo no espelho? Também vai estar no espelho. Aqui a distância é zero, aqui a distância é zero, não é? Então, nada mais justo que eles passem, toda vez que você tiver essa simetria, quando uma cruzar a linha ali da simetria, a outra vai cruzar também. E todos os pontos que a gente tem aqui nessa reta são pontos que a coordenada x é igual à coordenada y, tá bom? Por exemplo, ó, um ponto dessa reta aqui poderia ser, por exemplo, 1,5 e 1,5, né? Não tem muito como fugir disso. Aqui, ó, poderia ser, por exemplo, -1 e -1, tá bom? Todos os pontos que estão sobre essa reta, a coordenada x é igual à coordenada y. E aí é por isso que eu coloco essa observação importante aqui embaixo, junto desses Ks escritos em roxo aqui. Esse ponto KK. Espera aí. Não sei de onde que está coisando aqui. Mas enfim, ó. Eu tenho esse ponto KK. Por quê? Porque qualquer ponto onde as duas equações, as duas funções estão cruzando, obrigatoriamente a coordenada x é igual à coordenada y. Então, ó, se f e f a menos 1 se cruzam sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares, então y é igual a x. Na verdade, eu até escrevi aqui de uma maneira que não ficou tão boa. Eu vou dar uma ajeitada antes de mandar para vocês. Toda vez que elas se cruzarem, toda vez, será sobre o eixo das bissetrizes. Tá bom? Sobre o eixo das bissetrizes, não. Será sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares. Só que, como isso acontece, e sempre vai acontecer desse jeito, por elas cruzarem sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares, então a coordenada y é igual à coordenada x. Tá bom? Mas toda vez, isso não ficou claro, eu vou dar uma ajeitadinha aqui antes de mandar para vocês. Toda vez que elas se cruzarem, será sobre o eixo, será sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares. Tá bom? Se elas vão se cruzar sempre na bissetriz dos quadrantes ímpares, significa que a coordenada do ponto de cruzamento é sempre KK. A, 1, 5, 5, -5, -5, tá? Eles são iguais. É basicamente isso que está sendo dito aqui. Gente, tá claro isso? Tem um exercício lá na tarefa que vocês vão precisar usar isso. Eles vão falar para vocês. Ele vai falar lá para vocês. E já coloca um asterisco nisso, porque isso aí vai pegar muita gente, tá? Ele vai falar assim, onde há o cruzamento da função com a sua inversa, blá, blá, blá. E aí, o que você tem que usar? Lá vai estar escrito assim, y igual a alguma coisa. Por exemplo, 30x menos raiz de x. Aí, o que você vai ter que fazer para resolver isso? Como é no ponto de cruzamento, você vai ter que substituir tudo por a. O y é a e o x também é a, por exemplo. Ou uma outra maneira de você pensar é, se y é igual a x, no lugar do y você coloca x. E aí você resolve essa equaçãozinha aqui, tá bom? Todo ponto que for interseção de função com a sua inversa será um ponto de coordenadas iguais. A coordenada x e a coordenada y serão iguais. Por quê? Porque esse ponto está sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares, tá bom? Vamos ver isso na prática? Eu já fui prolixo demais, fiquei repetindo aqui 300 vezes uma coisa, talvez até mais do que o necessário. Vamos dar uma olhadinha aqui na prática. Oi, fala, Natália. Eu fiquei com dúvida, você pode voltar? Pode. Vamos lá. Qual que é a dúvida? Essas duas retas aí, tanto da função normal quanto da inversa, parecem retas crescentes. Só que se tiver uma função que seja decrescente, não sei se deu para entender. Porque tem que cortar os quadrantes ímpares, certo? Ó, vamos por partes aqui, tá bom? Ó, eu sei que bate uma insegurança, mas ó, fica muito tranquila, tá, Natália? É só seguir o nariz que vai dar tudo certo. Por quê? Quer ver, ó? O que foi dito? Foi dito que você tem que fazer algo que seja simétrico a isso, né? Então vamos pensar que eu tenho uma função decrescente assim, ó. Tá bom? Quando eu olho aqui, você concorda que algo que seria simétrico seria uma coisa mais ou menos assim, ó? Esse ponto, ele vai bater lá. Esse ponto, ele vai bater lá. Tudo bem? As duas ficaram com a inclinação negativa. Ficaram decrescentes, tá bom? Se você pegar, por exemplo, a bissetriz dos quadrantes pares, a inversa dela é ela mesma.
Você concorda? Olha aqui, ó, essa daqui é y igual a menos x, né? Só que se eu quiser desenhar o ponto simétrico desse, é o próprio ponto. O ponto simétrico desse é um ponto que está lá também, está na própria função. E aí, quando você vai ligando esses pontos todos, é a mesma função. Pode ser que o gráfico dela seja ela mesma, tá bom? Não tem problema nenhum. Mas aí é um caso muito particular, etc, etc. De resto, não tem segredo. Desenha lá, que você vai ver e segue a ideia, que vai dar tudo certo, tá? Pô, eu tô com dificuldade de desenhar a simétrica. Vai fazendo ponto por ponto. Ó. O simétrico desse é esse. O simétrico desse é esse. Tá bom? E aí vai indo, né? Ó. Quando você perceber, já vai estar praticamente desenhada. Aí só você ligar lá e que tá tudo certo. Veja, essa daqui que eu fiz mais ou menos, ó, ela já me indica que é meio que isso mesmo, porque ela tá cruzando exatamente na minha simetria aqui. No meu y igual a x. Tá bom? Tá claro isso, Tá Natália? Ou ficou meio esquisito ainda? Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Não, eu entendi. Tá meio esquisito, mas deu para entender. Tá, beleza. É que assim, eu acho que às vezes vocês também querem colocar vocês querem dar uma resposta generalizando totalmente, e você tem que perceber também que há muitos casos particulares, tá? Então é chegar lá e analisar cada um desses. O que tem de informação que você pode generalizar? Tá tudo aqui, tá bom? E aí por exemplo, eu não cheguei em momento nenhum e falei, a inversa de uma crescente é uma decrescente, entendeu? Então, são associações que não dá para fazer. E aí você tem que analisar caso a caso, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nesses dois exemplos que a gente tem aqui, ó. A gente fala o seguinte, ó, represente graficamente as funções f e f a menos 1 do exercício 1. No exercício 1 era dada essa função e a gente encontrou a inversa. Vocês querem ver, ó? Não sei se vocês se lembram, mas ó, 2x menos 3 e x mais 3 sobre 2. Eram as duas funçõezinhas aí dessa questão. E aí, eu já deixei copiadinho aqui, ó, 2x menos 3 e x mais 3 sobre 2. Tá bom? Vamos fazer o gráfico dessas funções. Estas funções, elas são de que tipo? Elas são funções que são... Eu não entendi muito bem essa pergunta, mas do primeiro grau... Tem por só- ou parte? Do primeiro grau, então elas são... Como é que é a representação? Uma reta. Duas retas, né? Nesse caso aqui, é só você pensar assim, que isso aqui é x sobre 2 mais 3 sobre 2, né? Então é como se fosse meio vezes x mais alguma coisa. O a é meio e o b é 3 sobre 2, tá bom? Também posso pensar assim. Beleza, vamos fazer o gráfico da azul primeiro. Se são retas, 2 pontos é o suficiente para eu determinar que reta é essa, tá? Se o x for 0, o y vai ser menos 3, tá bom? Então tá aqui, ó. Se o x for 1, por exemplo, o y vai ser 2 vezes 1, que é 2. 2 menos 3 é menos 1. Então o ponto 1 menos 1 também faz parte dessa reta, ó. Com esses dois pontos é o suficiente para eu desenhar essa reta, tá? Então vamos lá desenhar. Tá aqui. Vai ficar um pouquinho torto, mas eu já ajeito isso, tá? Nem ficou não, já ficou bom. Ó. Então é mais ou menos isso aqui, o desenho dessa reta, tá? Eu vou apagar esses dois pontinhos, que eles só serviram para eu ter uma ideia do que acontece com o meu gráfico e fazê-lo, tá bom? Mas esse aqui é o gráfico da minha f de x. F de x. É uma função de primeiro grau, vocês sabem fazer gráfico, tá? Essa outra aqui, ó, se o x for 0, o y vai ser 3 sobre 2. Tudo bem? Então, ó, x0, y é 3 sobre 2. Tá aqui, ó, esse pontinho. 3 sobre 2 é 1,5, né? E se o x for, por exemplo, 3... Se o x for 3... Não vou pegar o 3 porque é onde eu quero que cruze. Se o x for menos 3, o y é 0. Tá bom? Ó, menos 3 aqui, vai ficar 3 menos 3, que é 0. O 0 dividido por 2, o y é 0. Então, menos 3, 0 também faz parte desse gráfico. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ligar esses dois pontinhos. Então, vamos ligar lá. Vai ficar uma coisa assim, né? Ó. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui. Vai ficar uma coisa assim. Não ficou bom. Deixa eu fazer a continha aqui direitinho. Vai fazer 3 para 1,5, é isso. Então vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Tá certo? Liguei aí os dois pontinhos. Agora eu vou apagar esses dois pontinhos que eu usei só para fazer o gráfico. E aí o gráfico tá feito, tá?
Só o pontinho. Pronto. Olha lá que curioso, onde esses gráficos se cruzaram. Cruzaram sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares. Ok? E que ponto é esse? É o ponto 3, 3, né? Por que é o ponto 3, 3? Porque se está na bissetriz dos quadrantes ímpares, as coordenadas x e y são iguais. Y é igual a x. Tá bom? Fim de papo. Era isso aqui que eu queria mostrar. Vamos ver se de fato isso que a gente desenhou, o gráfico foi bem desenhado, foi feito com reta, tudo com escala, etc. Vamos ver se isso que a gente desenhou de fato é, ó, f de 3 vai ficar 2 vezes 3, que é 6, 6 menos 3 é 3. Então f de 3 é 3. Vamos ver a f a menos 1 de 3? A gente já sabe, ó, se o y é 3 quando o x é 3, quando o y for 3, o x é 3. Tá bom? Pela história lá da inversa a gente já sabe isso. Mas vamos fazer na marra aqui, ó. Quando for 3, aqui vai ficar 3 mais 3, que é 6, dividido por 2, é 3 também. Então tá lá, ó. A inversa de 3 é 3, e a f de 3 é 3 também. Então, ó, de fato, o 3, 3 faz parte tanto de uma função quanto da sua inversa. Nesse caso aqui, tá bom? David, que tá com a mão levantada, diga lá. Professor, seria pedir muito, mas você poderia, tipo, fazer o gráfico... Lembra aquele negócio lá de intuitivo, contra-intuitivo? Eu já esqueci a maior parte. Se você puder, eu agradeceria bastante. Tá, vamos fazer isso sim. Como que vai acontecer? Ó, o 2x, intuitivamente, né? Ó, x seria isso aqui, né? O 2x, o x, ele estaria crescendo 1x para 1y, né? Então passaria aqui, ó, aí cresce mais 1 e mais 1. Estaria aqui. Então seria bem aqui na diagonalzinha, né? Perfeitinho. O 2x vai crescer 2, para cada 2y cresce 1x. Então, ó, passa pelo 0, 0. E aí, para cada 2y, é 1x que cresce. Então, esse outro ponto aqui, ele faria parte. Aí é só você ligar aqui, ó. Tá bom? Intuitivamente. Esse é o 2x. Faz sentido isso? É que eu não lembro os que multiplicam e dividem. O que multiplica, ele vai aumentar ou diminuir a inclinação. O x, ele tá aqui, o 2x aumenta, o 3x aumenta. Tá bom? Só que aí, se você quiser, assim, beleza, só aumenta, seria uma coisa qualitativa. Mas se você quiser dizer quantitativamente o quanto aumenta, você vai colocar aqui 2 para 1. Se fosse 3x, seria 3 para 1. Então, a reta 3x estaria aqui, ó. Tá bom? Tá, aí beleza. eu tenho a 2x. E 2x menos 3, eu translado 3 lá para baixo, né? Ó, esse ponto que passa pelo 0, 0, ele vai passar pelo 0 menos 3. Passa uma paralela, que não ficou tão paralela, tá? E passa por lá. É de fato o que aconteceu aqui. Tá bom? A verdinha a gente pode fazer mais pro final, mas eu quero fazer o próximo exercício para concluir a aula. Não, bom? tudo bem, sem problemas. Então tá. Ó, vamos lá então. Para finalizar aqui, ele pede para representar as do exercício 3, que foi o que a gente fez na página anterior. Ó. A f é x ao cubo menos 3, e a inversa, né, ela vai ser raiz cúbica de x mais 3, que tá aqui as duas, né, ó. X ao cubo menos 3 e raiz cúbica de x mais 3. Bom, raiz cúbica, como é que é o gráfico da raiz cúbica? Agora a gente vai ter que apelar para a intuitiva. O gráfico da raiz cúbica, ele passa lá pelo 1, 1, né? Eu tô pensando aqui em x ao cubo apenas, tá bom? Deixa eu fazer de outra cor, senão vai confundir. Eu tô pensando na função x ao cubo, tá bom? A função x ao cubo, ela passa pelo 1, ó, y igual a x ao cubo. Quando o x é 1, o y é 1. Quando o x é menos 1, o y é menos 1. E a gente sabe que ela tem aquele desenho assim, né, ó. Eu já falei disso aqui para vocês. Tá bom? Essa é a x ao cubo. Só que eu quero a x ao cubo menos 3. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa galera toda e tá passando aqui, né, ó. Vai passar aqui agora. Então, vai ser uma coisinha. Espera aí que eu preciso apagar aqui. Agora é um sofrimento. Foi. E aí eu quero fazer, então, esse mesmo contorno que eu fiz aqui, eu vou fazer 3 para baixo. E aí vai ficar alguma coisa assim, ó. Tá bom? É só um esboço, tá, pessoal? Não tá perfeito aqui, mas a ideia é mais ou menos essa. Eu até passei um pouquinho aqui do gráfico, né? Teria que parar aqui, ó. Tá certo? Beleza, com isso eu fiz a minha azul. Eu sei fazer o gráfico de raiz cúbica? Essa é a questão aqui que fica no ar, né? Não sei. Mas eu sei fazer o gráfico de inversa, tá bom? Então, veja, por vezes, aqui o que a gente fez? A gente viu as duas
e mostrou e percebeu que para esse caso é verdade o que a gente tinha visto lá na teoria. A simetria, o ponto de interseção, etc, etc. Aqui, agora, ao invés de eu estar mostrando, averiguando que de fato é verdade aquela teoria, eu vou usar aquela teoria para fazer esse desenho. Como que eu faço o desenho da minha inversa? É só eu fazer uma coisa simétrica. Primeiro, o ponto que está aqui é a interseção entre as duas. Esse pedaço aqui, ele ficaria mais ou menos aqui assim, né? Ó. Ficaria uma coisa assim. Essa curvatura é para cima, então ficaria uma coisa assim, ó. Tudo bem? Por quê? Porque é a simetria aqui, ó. Eu estou olhando para essa simetria. O que está na esquerda vai ficar mais para a direita. E o que está na direita vai formar aqui, ó. Alguma coisa assim, né? Ó. Tá bom? Por quê? Por conta dessa simetria. O que pode ser um ponto-chave aqui para mim? Ó? Esse ponto aqui ele está no -3. O simétrico dele está lá no -3. Então eu poderia pensar aqui que seria uma curva, mais ou menos essa curva aqui, passando lá pelo -3. Tá bom? Não ficou super bem desenhado, mas acho que deu para entender qual que é a ideia aqui. Eu tinha que colocar um pouquinho mais curva aqui esse finalzinho, para ficar mais parecido lá com a do outro lado. Tudo bem, gente? Fez sentido aqui o que eu fiz? Então tá bom. Então essa é a ideia. Vão ter exercícios que vocês vão ter a roxinha e ele vai pedir para você desenhar a verde. Simples. Olha ali como se fosse um espelho, dá uma inclinadinha na cabeça, olha como se fosse um espelho e vai dar tudo bonito. Tá bom? Recados estão dados, tudo que eu tinha para falar. Uma boa semana para quem quiser ir indo, tá bom? Como de costume, estamos lá no plantão na semana que vem. E é isso. Quem quiser tirar dúvidas, estou aqui até, sei lá, daqui a uns 10 minutos, né, para liberar lá para o Castilho. Então é isso aí. Boa semana para vocês. Senhor David, diga lá. Você poderia fazer aquela verde da anterior? Com esse negócio de intuitivo, contra-intuitivo? Ó. A minha primeira função é a x, né? Tudo bem? A x está aqui. X sobre Sim. 2, eu vou diminuir essa inclinação. Tá bom? Teria que passar lá pelo zero. Menos inclinação passando pelo zero. Tá? E o quanto que eu vou diminuir? Para cada um daqui, eu vou fazer 2 do x, né? Para cada um do y. Então aqui seria, por exemplo, o ponto 1, 2. 2, 1, né? Ele faz parte dessa funçãozinha. Professor, uma coisa só. Mas, tipo, e o negócio lá de contra-intuitivo? Né? Por estar dividindo o x, não seria contra-intuitivo? Por estar dividindo x... mas eu posso pensar que eu posso pensar também, eu estou olhando da maneira intuitiva, que eu acho que é mais fácil, tá bom? X não é a função toda? Se eu dividir o x por 2, isso não significa que eu estou achatando ela assim? Porque eu estou olhando para a função toda. Se você quiser olhar ela para dentro, por dentro não tem problema. No contra-intuitivo ela estica assim. Então achatar assim ou esticar assim é a mesma coisa, você concorda? Ah, tá. Nossa. Beleza. Tá bom? Só que, Aham. veja, tenta sempre que possível olhar pelo lado intuitivo. Olhar sempre pela de fora. Eu estou pegando a x e eu estou dividindo ela toda por 2. Tá bom? E aí, por fim, eu vou fazer mais 3 sobre 2. Né? Então, eu vou transladar aqui mais 1,5 para cima. E aí, pronto. Ó, é o gráfico da minha verdinha aqui. Peraí, professor. Ele sobe 3 sobre 2 ou sobe só 3? 3 sobre 2. Porque isso daqui, ó, a minha primeira função era x. Ah, é Aí verdade. depois eu descobri a x sobre 2. Agora eu estou trabalhando em cima dessa. Tá bom? Entendi. Justo. Porque assim, o que vai acontecer? Ó? Se eu também poderia pensar, por exemplo, ó, vamos fazer por outro caminho. X está aqui, e aí eu vou fazer x mais 3. Está aqui, ó. Tá bom? Tinha que ser paralela, né? X mais 3. Aí agora eu vou dividir por 2. Então o que eu vou fazer? Eu vou achatar todo mundo. Mas eu achato em relação aqui, ó, em relação à origem, né? Então vai ficar uma coisa assim, ó. Era essa função, agora eu vou achatar em relação à origem. Vai ficar uma coisinha assim, ó. Tá bom? Pela metade. Entendi. Então, Beleza. quase sempre são vários caminhos. Mas também, aí também é verdade que sempre tem um que é mais tranquilo de se fazer, tá? E isso aí você vai pegando... Eu acho que é exatamente essa postura, tá, David? Você tem que ir tentando fazer, sempre que você tiver a oportunidade de fazer isso, fazer mesmo. Porque é na prática que você vai descobrindo qual que é o caminho mais simples.
E mesmo que você vá pelo caminho menos simples, você está desenvolvendo aquele caminho menos simples. E tá perfeito. Tá bom? Então tá. Beleza. E professor, tem que treinar aquele negócio lá do A ainda, porque você fez na aula que eu me perdi um pouquinho. Tá, mas então tem que treinar, tá bom? Sim, de novo, nossa. Qualquer coisa, reveja lá. Pode me perguntar também. Aparece lá no plantão, a gente conversa um pouquinho mais. Eu acho que eu Mas consegui entrar no final do plantão. Tá show. Lá na videoaula também é um pedaço bem específico que eu falo dela. Talvez se você reassistir, numa segunda vez já ajuda, tá? Beleza, Pra você não beleza. ficar preso ao horário. Mas se você quiser colar lá no plantão, a gente discute melhor, tá bom? Beleza. Valeu, professor. Eu vou indo, tá? Muito obrigado, hein? Imagina. Boa semaninha aí pra você. Você também. Bom Senhorita- final de semana. Valeu. Senhorita Caiane, pode falar. Lucas. Diga lá. No último exame do gra é Dina, assim? Só pra gente olhadinha. Caiane, você tá me ouvindo ainda? Tô. É porque eu acho que eu acabei saindo aqui da conta sem querer. Não sei como isso aconteceu. Eu Não tô sei se- ouvindo, sim. Tá ouvindo? Tá. E tá aparecendo aí pra você? Tá. Tá, então repete sua pergunta, por favor. que eu Você me perdi poderia aqui. voltar na 5, por favor? Na 5, No vamos último lá. exercício? Vamos Por lá, pode falar. exemplo, tem aí o f de x menos x ao cubo menos 3. Se fosse mais 3, vamos supor que se fosse mais 3, aí o espelho mudaria tudo, inverteria, né? Não, aí você esquece isso, ó. Aí a f de x ao cubo mais 3, ela estaria aqui para cima, tá bom? E aí a função inversa seria outra coisa. Na verdade, seria um menos Mudaria 3 toda a aqui. resposta aí. Mudaria a Então, aí histó- seria menos 3, né? Isso, mudaria a É só pra história ver se eu toda. entendi mesmo. Entendeu sim, tá bom? Ah, Só que aí então você tá tem que bom. ver uma coisa, né? Eu acho que você já tinha percebido isso, mas eu vou chamar a atenção, reforçar essa ideia, né? Se você Tá. mudou uma coisinha lá da primeira, obviamente muda a segunda. Muda a inversa da segunda, né? Muda o gráfico da segunda também, tá bom? Entendi. Obrigado, viu, Lucas? Imagina. É só isso aí? É só isso mesmo, só pra ver se eu entendi, se não ficou confuso pra mim. Tá bom. O resto do pessoal Obrigada. que tá aí, imagina. Boa semaninha. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, obrigado. Alfredo, Gabriel, vocês querem falar alguma coisinha? Estão só de ouvido? Valeu, professor. Eu não entendi o que você falou, Gabriel, perdão. Não, valeu, professor. Ah, então tá tranquilo. Imagina, cara. Então tá, pessoal, vou fechar aqui, que aí o Castilho já pode entrar. Boa semaninha aí pra vocês.